Bom dia, alunos do 9º ano. Hoje, na nossa sexta videoaula, nós vamos falar de um tema diferente, semelhanças atômicas. Quando eu falo de semelhanças atômicas, eu tenho que ter esse conhecimento aqui. Isótopos, que são átomos que apresentam o mesmo valor de prótons. Lembra que eu falei que existem vários oxigênios? Então, todos esses oxigênios têm o mesmo número de prótons. Então, P, o símbolo de prótons. Então, são átomos iguais que têm o mesmo valor de prótons. Isóbaros, olha o que eu sublinhei aqui. O A é símbolo de massa. São átomos diferentes que apresentam o mesmo valor da massa. Isótonos são átomos diferentes que apresentam o mesmo valor de nêutrons, N de nêutrons. Então, para a gente começar essa aula, a gente tem que ter bem em mente isótopos, isóbaros e isótonos, que eu acabei de falar. Vamos ver então os isótopos do hidrogênio. Aqui são os principais que existem na natureza. 99% do hidrogênio do nosso ar, ele tem um de massa e um de próton. Ele é chamado de próton. Aqui nós temos o outro tipo de hidrogênio, que tem 0,01% no nosso ar. Então, ele tem 2 de massa e 1 de prótons. E aqui nós temos o trítio, que ele vai ter 3 de massa e 1 de prótons. Todos eles têm o mesmo valor de prótons. São o mesmo tipo de elemento químico, então eles são chamados de isótopos. A água, por exemplo, ela é formada por esses tipos de hidrogênio. Então, ela é muito importante, porque o hidrogênio que nós consumimos em maior quantidade na nossa água é o primeiro que tem maior quantidade, que nós vimos aqui, ó. Os outros, nós ingerimos em menor quantidade. Para ele ser tóxico para a gente teria, olha bem, uma pessoa de 70 quilos teria que beber a água dos outros em menor quantidade de 13 a 26 litros desse líquido. Então, seria uma quantidade exorbitante para intoxicar a gente, tá bom? Então, não se preocupem com os outros tipos que são radioativos, que são tóxicos, porque nós ingerimos em menor quantidade. Bom, aqui nós temos o carbono. Os 3 principais tipos de carbono são esses daqui, ó. O carbono de massa 12, o carbono de massa 13 e o carbono de massa 14, que ele é radioativo. Nosso corpo, praticamente todas as substâncias orgânicas que estão presentes no nosso corpo tem carbono. E a maioria deles são carbono constituído que é mais estável, que tem maior quantidade na natureza e não do radioativo, que é o carbono 12. Então, todos eles são carbonos e todos eles têm o mesmo valor de prótons. Então, são isótopos. Vamos ver esse átomo aqui. Eu botei símbolos diferentes, tá? Mas pode ser mesmo símbolo, eu não sei. Mas são diferentes elementos porque eu já falei que aqui em cima são exemplos de isóbaros. Então, são elementos químicos diferentes. Eles, ó, têm o mesmo valor de massa, por isso que eles são chamados de isóbaros. Mas o seu número de prótons e número atômico são diferentes, ó, o C é 21, o D é 19. Quantos elétrons eles têm? Eles não têm mais nem menos, então eles são nêutrons. Então, o número de prótons vai ser o mesmo valor de elétrons. Ó, número atômico, mesmo valor de prótons. Então, esses valores são iguais. E número de nêutrons eu peguei aqui, ó, a massa menos o número de prótons. Ó, 44 menos 21, 23, 44 menos 19, 25. Então, isóbaros. Aqui nesses 3 últimos elementos aqui, exemplos, nós temos o U do urânio, que tem, ó, a massa do urânio aqui é 235 e aqui do outro é 237.
A massa é diferente. Então, eles não são isóbaros, mas eles têm o mesmo número atômico. Então, eles são do mesmo elemento químico, têm o mesmo número de prótons. Se não tem mais nem menos, tem o mesmo valor de elétrons. E o número de nêutrons é quanto? 235 menos 92, 143. 237 menos 92, 145. A massa que eu já coloquei aqui. O que eles têm igual? Só o prótons, então eles são isótopos. Aqui o que eles têm igual? A massa, então eles são isóbaros. Aqui é o cálcio e aqui é o argônio. No terceiro exemplo, nós temos aqui, ó, massa diferente, então não são isóbaros. Prótons diferentes, então eles não são isótopos. Mas quando eu pego 31 menos 15, dá 16 nêutrons. 32 menos 16 dá 16 nêutrons, o mesmo valor. Como eles têm o mesmo valor de nêutrons, eles são chamados de isótonos. Bom, até a nossa próxima videoaula, onde nós iremos continuar decifrando a química. Não deixem de fazer as atividades do site Conectados da Vila. Um abraço com muito carinho.